Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jones, professor de Química. Vamos para mais uma videoaula, que é a aula de modelos atômicos, parte 2, a segunda parte da nossa aula de modelos atômicos. Se você ainda não viu a parte um, é melhor você ir lá ver agora. Então, na aula passada a gente viu a ideia filosófica do átomo, que é basicamente o seguinte: se você quebrar uma pedra, né, e for dividindo essa pedra indefinidamente, um pedaço de matéria, né, se você for dividindo um pedaço de matéria indefinidamente, chegaria um ponto que você não conseguiria mais dividir aquela matéria. E aí você teria um átomo. Além do átomo, as ideias, né, desses filósofos Leucipo e Demócrito sobre matéria também incluíam o vazio. Né? Existiria os átomos e o vazio. Então, tudo que existe seria formado por esses dois componentes, pelos átomos e pelo vazio. Isso não fazia muito sentido naquela época, porque não fazia sentido, né, você ter a existência de algo que não existe é algo que não faz sentido, gente. E aí os filósofos eles acabaram negando, né, essa teoria atômica e preferiram, né, os quatro elementos, a explicação através dos quatro elementos, fogo, terra, água e ar, que tudo que existe seria da combinação desses elementos. E aí, gente, tinha esse universo aristotélico, né, que era esférico, era tudo esférico e finito. Único, eterno e sem vazio, acima da lua. Você teria tudo perfeito, abaixo da lua é que estariam concentradas as imperfeições no mundo sublunar. E isso foi durante muito tempo foi assim, né? Foi essa ideia. Era nisso que as pessoas acreditavam. Só que algumas coisas começaram a acontecer. Por exemplo, o Galileu olhou para a Lua e percebeu que a Lua era igual à Terra. Ou seja, existiam imperfeições acima do mundo, fora do mundo sublunar. Então essas imperfeições contribuíram para que a gente entendesse o mundo de outra forma. Outra coisa que aconteceu foi a descoberta da bomba de vácuo. A descoberta não, a criação da bomba de vácuo, onde se possibilitou-se, né, que se fizesse obtivesse o vazio, ou seja, a ausência total da matéria. Isso aqui foi um outro fator que contribuiu para que as pessoas começassem a mudar, né, o seu pensamento. Aí depois veio aqui as leis ponderais, aqui é o experimento de Lavoisier, que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás. Então as leis ponderais, né, foi um outro fator também que contribuiu para a mudança de pensamento, porque era muito difícil você explicar, né, a, a conservação da massa ou as proporções definidas através da ideia dos quatro elementos. Então, a gente já começou a pensar como se na forma atômica da coisa, né? Então, aqui, a gente consegue explicar as leis ponderais utilizando os átomos, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe o carbono e o oxigênio formando um monóxido de carbono. Um átomo de carbono se liga a um átomo de oxigênio. E aí isso aqui explica por que a massa é conservada, porque na verdade existe apenas a reorganização dos átomos numa reação química. Outra coisa também é a massa não, a proporção é explicada por causa da quantidade dos átomos que se ligam. Então, se eu tenho um conjunto de átomos de carbono que pesa 3 gramas e um conjunto de átomos de oxigênio que pesa 4 gramas, se eu pegar o dobro de quantidade de átomos, eu vou ter 6 gramas de carbono. E aí eu vou precisar do dobro de átomos de oxigênio, 8 gramas de oxigênio, para produzir o dobro de átomos, o dobro né, de moléculas de monóxido de carbono. A teoria atômica, né, cientificamente falando, ela foi proposta em 1808. Então foi no começo do século XIX. Não surgiu de forma espontânea, teve muita controvérsia, né, com relação à teoria atômica. Mas enfim, depois de um tempo as pessoas acabaram se convencendo de que a teoria atômica ela consegue explicar o nosso universo melhor do que outras teorias.
Então aí a gente teria o quê? Que as substâncias, né, sendo formadas por átomos, teriam diferentes composições. Então, de acordo com a quantidade de átomos e a forma como os átomos se organizam, você teria substâncias diferentes. Por exemplo, aqui, o oxigênio. O gás oxigênio ele tem dois átomos de oxigênio fazendo uma molécula, enquanto que o ozônio tem três átomos de oxigênio. E são gases completamente diferentes, então tem propriedades completamente diferentes, né? Esse aqui é um exemplo. Outro exemplo que a gente tem aqui embaixo são aqui, por exemplo, o etanol e a glicose contêm os mesmos átomos, átomos de carbono, de oxigênio e de hidrogênio, CHO, né? Aqui CHO também, a glicose também tem átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A diferença está na forma com que os átomos se organizam, enquanto que do etanol a gente tem aqui dois carbonos e um oxigênio e seis hidrogênios. Na glicose a gente tem mais carbonos, né? Tem 6 carbonos por molécula, tem 6 oxigênios por molécula e 12 hidrogênios por molécula. Então, de acordo com os átomos que formam as substâncias, a quantidade de cada átomo e a forma como eles se organizam, você tem aí as diferentes substâncias que compõem o nosso universo. Apesar da teoria de Dalton explicar satisfatoriamente as leis ponderais, ela não consegue explicar todos os fenômenos que acontecem na matéria. Por exemplo, a natureza, ela tem, aliás, a matéria, ela tem uma natureza elétrica, né? Ela é elétrica, a natureza é elétrica, o universo é elétrico, as coisas têm eletricidade. Mas, antes de eu falar um pouquinho mais sobre a questão da eletricidade, da natureza elétrica da matéria, né? Eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre o que é a eletricidade, né? O que é a eletricidade? Há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, os gregos eles tinham, né, contato com essa pedra, com esse mineral. É tipo uma pedra, que é o âmbar, que ninguém sabia direito qual era a origem. Até um pouco tempo atrás, quando a gente descobriu que algumas plantas, né, elas produziam uma resina lá na época dos dinossauros, e essa resina acabou sendo fossilizada com o tempo, e aí deu origem a essas pedrinhas, né, que são os âmbares. Elas são encontradas perto de mares, né, coisas do tipo, ou lugares que foram mares naquela época. Em grego, a palavra âmbar era electron, né, hoje em dia é um outro nome. E enfim, esse aqui é o âmbar, né, essa pedrinha aqui. Esse aqui é o âmbar no estado natural, bruto. Só que a gente costuma ver o âmbar, né, nas lojas de produtos naturais ou lojas de gemas, né, de produtos de lojas de joias, né? A gente vê o âmbar polido, tem sempre um inseto dentro de âmbar, é muito comum encontrar insetos dentro de âmbares. Isso porque essa resina era para proteger as plantas contra os insetos, né? E aí o Tales de Mileto, né, e os gregos, eles descobriram que ao esfregar o âmbar em lã ou camurça, eles tinham a capacidade de atrair pequenos objetos, como palha, fios de cabelo, poeira, coisas do tipo, né? Esse Tales de Mileto aqui é o mesmo Tales de Mileto do Teorema de Tales, né? Que vocês aprenderam aí no ensino fundamental, né? Que o x vale 6,66666, né? Enfim, então quando você esfregava o âmbar, né, em lã ou camurça, ela tinha essa capacidade de atrair eletricidade, né? Desse jeito aqui, ó. Peraí. Então aqui é um rio, né? Onde ele vai encontrar ali um âmbar, uma pedrinha de âmbar, né? Esse âmbar já tá polido, que é meio suspeito dele ter encontrado assim, mas ok. Repara que o âmbar ele não consegue atrair os fios de cabelo, né? Ele não tem essa propriedade naturalmente, mas quando você esfrega num gato, esse barulho de motorzinho é muito bom. E aí, quando você esfrega, ele vai e atrai os fios de cabelo. Reparou? É interessante também para você escovar seu gato. Arruma um âmbar.
Então repara só como ele atrai, né? E isso é uma propriedade bem interessante dessa pedrinha, tá? A eletrização por atrito ela pode acontecer com outros materiais, tá? Isso aqui é um exemplo de uma bexiga, né? Uma bola de encher. Repara que ela não atrai os pedacinhos de papel. Os pedacinhos de papel estão ali. Se você passar, ela não vai atrair, tá vendo? Ela não está atraindo os pedacinhos de papel. Só que aí essa menina ela vai fazer uma coisa bem legal. Ela vai atritar, né? Vai atritar a bexiga. Esse processo é chamado eletrização por atrito. Vocês vão estudar isso melhor em física. E aí ela vai atritando na pele e olha só que legal. Começa a atrair os pedacinhos de papel. Se ela botasse ali uma palha, alguma coisa assim, também iria atrair. Bem interessante isso, né, gente? Essa propriedade da matéria é bem legal. Então a matéria, a natureza, ela é elétrica, né? Obviamente nem todos os materiais eles vão ser elétricos. Então aqui, né, esse fenômeno, né, da eletricidade, né, do atrito, ficou como uma curiosidade até o século XVII, quando William Gilbert, né, ele diferenciou, era um cientista, a atração exercida pelo âmbar e a atração provocada por um ímã. Então são coisas diferentes, né, a atração exercida por um âmbar e a atração provocada por um ímã. Qual é a diferença? A atração exercida pelo âmbar só acontece quando você faz um atrito, ou seja, não é uma propriedade natural do âmbar. Porém, a atração provocada pelo ímã é uma coisa que sempre está com o ímã sempre atrai metais, ele sempre faz isso, né? É uma coisa natural, faz parte da natureza do ímã. Então tem essa diferenciação, né? Então começaram a pesquisar com mais afinco, né, essas propriedades elétricas da matéria. Ainda no século XVII, o Otto von Guericke, não sei como é que fala o nome dele não, gente. Ele construiu uma esfera, né, feita de enxofre, esse senhor aqui, né, Otto von Guericke. O Otto von Guericke, ele é o cara que criou também, que fez aquele experimento do vácuo com os cavalos que eu falei na aula passada. Foi esse cientista aqui também. Ele construiu uma esfera feita de enxofre que podia fazer girar com uma mão, então ele girava aqui com uma mão e atritava aqui com a outra mão, né? Além de atrair pedaços de papel, que enfim, essa pedrinha de enxofre ela fazia, essa esfera de enxofre ela fazia, é parecida com âmbar, né? Essa esfera provocava ruídos e pequenas faíscas. Ruídos e pequenas faíscas, né? Aquele ruídos e faíscas que a eletricidade consegue produzir. Então, isso aqui foi bem legal, né? Começaram a estudar com um pouco mais de afinco isso, mas ainda era uma curiosidade, ninguém sabia explicar esse fenômeno, não era uma coisa que se explicava facilmente. E aí começaram a estudar mais afim, né? Enfim, com o tempo foi passando, as pessoas foram estudando. E aí o Charles da Fey, não sei como é que fala, no século XVIII, concluiu que a intensidade da eletrização depende do material. Alguns materiais conduzem bem a eletricidade e outros conduzem mal. Os que conduziam bem, ele chamou de condutores, e os que não conduziam foram chamados de isolantes. Esses termos são utilizados até hoje. Alguns materiais, eles conduzem eletricidade, eles são condutores, e outros materiais são isolantes, eles não permitem que a eletricidade passe. Então, o Charles Diffie, ele classificou dois tipos de eletricidade, a eletricidade vítrea, como a do vidro, e a eletricidade resinosa, como a do âmbar ou a da borracha.
Corpos carregados com o mesmo tipo de eletricidade se repelem e corpos carregados com diferentes tipos se atraem. Então, aquele negócio que o pessoal fala, né? Os opostos se atraem. Quando você tem dois corpos carregados com diferentes tipos de eletricidade, eles se atraem, mas quando eles têm o mesmo tipo de eletricidade, eles se repelem. Assim, ó. Repara que você tem aqui o plástico, né, que dá uma eletricidade resinosa, e o vidro, que dá uma eletricidade vítrea, né? Quando esses dois materiais são atritados, né, o plástico e o vidro se atraem. Existe uma atração do plástico pelo vidro quando eles estão eletrizados. Porém, se você utiliza dois pedaços de plásticos eletrizados, eles vão se repelir. Eles vão se afastar um do outro. Então, aqui, eletricidades diferentes, atração, eletricidades iguais, repulsão. Tá certo? Foi o Benjamin Franklin que passou a empregar os símbolos de mais e menos para esses dois tipos de eletricidade, né? O mais seria para a eletricidade vítrea e o menos seria para a eletricidade resinosa. Esses símbolos não têm nada a ver com a matemática, gente. Não é mais e menos de matemática, não. Isso aqui é outra coisa. É bom vocês abrirem mão da ideia matemática, né? Desses símbolos. Isso vai ajudar muito vocês mais para frente. Então, o mais e o menos aqui não tem nada a ver com matemática. Não é porque é positivo e negativo, não é isso. A gente até fala positivo e negativo, mas isso aqui são os dois tipos diferentes de eletricidade que existem, a eletricidade vítrea e a eletricidade resinosa, certo? O positivo e negativo vem dessa ideia daqui que eu trouxe aqui para vocês aqui nesse slide, tá certo, pessoal? Então, também no século XVIII se descobriu ser possível eletrizar um outro corpo utilizando fios metálicos ligando um corpo eletrizado a outro não eletrizado. Ou seja, se você eletrizar um pedaço de vidro ou de plástico, por exemplo, e conectar um fio metálico na parte eletrizada, você consegue fazer com que essa eletricidade chegue no outro corpo que não está eletrizado. A gente usa essa propriedade até hoje, né, para conduzir eletricidade. A gente utiliza os fios aí para levar a eletricidade de um ponto a outro. O médico Luigi Galvani, ao dissecar uma rã, conectou um fio de cobre em um dos nervos da perna da rã e, acidentalmente, o fio de cobre tocou uma placa de ferro e a rã morta começou a se mexer violentamente. Ele acreditou que se tratava de uma eletricidade animal. Como assim? Então aqui, o Galvani ele pegou, colocou, né, dissecou uma rã, repara que a rã está morta, não tem nem a cabeça, só tem a perna, e ele conectou um arco de cobre, um fio de cobre no nervo da rã, e um arco de ferro em outro canto, né? Quando o arco de cobre tocava o arco de ferro, a perna da rã se mexia, se fechava, né? Se contraía, a perna se mexia. O Galvani acreditou que isso aqui era uma eletricidade do animal que ele conseguiu ativar ao colocar o arco de cobre e o arco de ferro, mas não era isso. O físico Alexandre Volta, ele descobriu que na realidade a contração sofrida pela rã se deu pois o contato do cobre com o ferro gera eletricidade a partir de reações químicas. Ou seja, ocorre uma reação química entre o ferro e o cobre, e isso provoca eletricidade, e que essa reação química que provoca eletricidade faz com que a perna da rã se contraia. E aí o Alessandro Volta ele desenvolveu um negócio bem legal, que esse aqui é pilha ou a bateria, pilha porque fica empilhado mesmo. Então você tinha lá um pedaço de cobre e um pedaço de zinco empilhados, e entre o cobre e o zinco tinha um feltro impregnado com uma solução ácida. Isso aqui foi uma maneira de produzir eletricidade a partir de reações químicas. Vocês vão estudar isso mais para frente nas aulas de físico-química. Então aqui existe reações químicas que provocam eletricidade. O Alessandro Volta foi quem encontrou descobriu essa propriedade da matéria. No ano de 1820, o cientista Hans Christian Ørsted observou que uma corrente elétrica, ou seja, eletricidade passando por um fio, é capaz de mover a agulha de uma bússola, que funciona por magnetismo. Se descobriu então que a eletricidade gera magnetismo. Como assim? Olha só. Isso aqui é uma pilha, gente. Deixa eu botar aqui o apontador de novo.
Aqui a gente tem uma pilha, né? Essa pilha tem um fio aqui passando por ela. E aqui em cima a gente tem uma bússola. A bússola está apontando para o norte, certo? Com essa partezinha vermelha daqui. Quando você aproxima uma corrente elétrica de uma bússola, a bússola ela muda de orientação. Ou seja, esse fio aqui se torna um ímã. Se torna um ímã. Então a eletricidade passando por um fio transforma esse fio num ímã. Vocês podem experimentar isso em algum momento. Deixa eu dar um play aqui no videozinho. Isso aqui é um videozinho, gente. Olha só. Repara como a bússola, né, ela modifica a sua posição quando você passa um fio, né, carregado eletricamente, o fio eletrizado quando passa por uma bússola, isso gera magnetismo, gera um campo magnético. Vocês vão estudar isso melhor em física. Então, gente, o físico Michael Faraday ele raciocinou que possivelmente o magnetismo geraria eletricidade. Se a eletricidade gera magnetismo, por que não o magnetismo geraria eletricidade? Então, Faraday ele começou a fazer muitas pesquisas, repara que foram uns 11 anos aí entre um processo e outro, né? Em 1831, ele observou que um ímã em movimento pode gerar eletricidade em uma bobina. Bobina são fios enrolados na forma de cilindro. Então, uma bobina metálica, né, fios metálicos enrolados em forma de cilindro, gera um campo elétrico, né, gera eletricidade. Se você passa um ímã por uma bobina, você gera eletricidade. Foi assim que ele construiu o primeiro gerador. Então, olha só, gente. Isso aqui é um ímã, certo? Isso aqui é uma bobina. É um esquema de uma bobina. Quando ele passa o ímã, né, da direita para a esquerda aqui, repara que a corrente elétrica vai num sentido, do positivo para o negativo. Quando ele faz no sentido oposto, né, a corrente vai no sentido oposto também, ou seja, do negativo para o positivo. Então repara aqui que você tem, né, de acordo com o movimento do ímã, você tem eletricidade, né, positiva ou negativa. Desse jeito aqui, gente. Esse aqui é um experimento de Faraday, né? Claro, adaptado nos dias de hoje. Eu vou dar play aqui no videozinho para vocês entenderem, tá? Então aqui, esse experimento, né? Ele tem uma bobina aqui e um amperímetro. O amperímetro é um aparelho que mede a eletricidade. E aqui tem um ímã, né? Um ímã de ferro neodymium bórico, que é um ímã muito forte. Repara que só ele movimentando aqui, né, ele já gera uma corrente elétrica, tá vendo? Qualquer movimentozinho que ele faz já é capaz de produzir uma corrente elétrica. Então ele vai afastar e aproximar e afastar esse ímã. Quando ele aproximar, vai produzir uma corrente positiva. Quando ele afastar, vai produzir uma corrente negativa. Se ele deixar parado o ímã ali, se não houver movimento, não gera corrente elétrica. Mas se você afastar o ímã, você vai produzir uma corrente elétrica negativa, repare. Aproximando, você vai ter uma corrente positiva, afastando, você vai ter uma corrente negativa, repararam? Então, esse experimento, essa lei de Faraday é muito interessante, porque é assim que a gente produz eletricidade hoje em dia.
Então aqui a gente tem um exemplo de usina hidrelétrica, que é a usina que a gente usa, né, para alimentar aqui a nossa cidade de Duque de Caxias. Você tem uma represa, né? Essa represa tem um canal. Esse canal permite a passagem de água, né? E essa água, quando passa, ela gira uma turbina. Essa turbina, ela faz girar um ímã, né, em uma bobina e essa bobina e esse ímã produzem a eletricidade que a gente utiliza, né, aqui no gerador e tal. E aqui vai ter um rio. Então, quando a água passa pela turbina, ela vai girar um ímã. Esse ímã vai produzir eletricidade. E é assim que a gente tem eletricidade nas nossas residências atualmente. Então, esse experimento de Faraday foi muito importante para que a gente pudesse ter eletricidade nos dias de hoje. Eu vou deixar. Existe uma controvérsia, né, muito interessante entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison. Eu vou deixar um link aqui de uma reportagem para vocês conhecerem um pouco mais dessa história que ficou conhecido como a Guerra da Eletricidade ou a Guerra Elétrica. Então, assim, por mais que o modelo de Dalton conseguisse explicar satisfatoriamente as leis ponderais, o modelo de Dalton ele não conseguia explicar os fenômenos elétricos, por exemplo. Então, as pessoas já começaram a pensar, né, coisas, modelos diferentes para tentar explicar esses fenômenos elétricos, né? Porque o Dalton ele não conseguia explicar através de átomos estáticos, átomos que eram indivisíveis. Então, ele não conseguia explicar esses fenômenos com o modelo dele. Era preciso encontrar alguma descrição da matéria que conseguisse explicar esse tipo de fenômeno, o fenômeno da eletricidade. Então, vamos ver como é que foi feito esse processo, gente. Então, entre os anos de 1869 e 1875, o Sir William Crookes desenvolveu os tubos de Crookes, ou tubo de raios catódicos, que esse nome que está aqui em cima, raios catódicos, vocês vão entender por quê. Ele desenvolveu esse tubo, né, que é basicamente um tubo de vidro, acoplado a uma bomba de vácuo, né, e em cada extremidade do tubo você tem um eletrodo metálico, uma peça metálica, né, enfim, que conduz eletricidade, né? E de acordo com o gás que colocava aqui dentro, quando você ligava o tubo de Crookes na tomada, de acordo com o gás que tinha aqui dentro, você tinha a produção de diversas cores. Né? Esse é o princípio das lâmpadas neon que a gente usa aí no nosso dia a dia, né? As lâmpadas neon, as lâmpadas fluorescentes, são exemplos de aplicações do tubo de Crookes. Só que se você retirar todo o gás que tem dentro dessa lâmpada, ou deixar muito poucas moléculas de gás dentro daquela lâmpada, independentemente do gás que você utiliza, independente do tipo de metal que você utiliza aqui no cátodo e no ânodo, saíam raios, né? Raios, tipo radiação mesmo. Saíam raios aqui do cátodo em direção ao ânodo, né? Daqui para cá. Do cátodo em direção ao ânodo. Então esses raios, né, eles saíam do cátodo para o ânion. Por isso que chama raios catódicos, porque são raios que saíam do cátodo, desse polo negativo do tubo de Crookes. Então, assim, era muito difícil você explicar, né, esses raios catódicos pelo modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton dizia que o átomo ele era indestrutível, que não tinha nada dentro dele, né? Que ele era só uma bola de bilhar enfim, bem rígida, bem dura. Só que, como independe do metal ou independe do gás que você utiliza, esses raios catódicos eles devem ter uma outra fonte, uma outra origem. Tá certo, gente? Então, assim, as lâmpadas de neon são uma aplicação dos raios catódicos. De acordo com o gás que você tem aqui dentro, você vai ter cores diferentes. A televisão de tubo, né, ela é uma aplicação dos raios catódicos. Algumas casas ainda têm a TV de tubo, né? Ela vai se tornar cada vez mais rara, porque ela gasta muita energia, não é muito eficiente, mas enfim, essa televisão ela
está acabando, mas ela ainda tem algumas casas. E as lâmpadas fluorescentes, né? Essas lâmpadas frias, que não são as lâmpadas de LED, são aplicações dos raios catódicos. Então, tudo isso aqui você tem raios catódicos passando, né, do cátodo para o ânodo, que nem naquelas lâmpadas de Crookes lá que a gente viu, lâmpadas de Crookes que a gente viu no slide anterior. Assim, os raios catódicos eles têm uma coisa. Se você aplica um campo elétrico dentro de um tubo de raios catódicos, os raios eles vão sofrer um desvio em direção ao polo positivo. Então você tem aqui um raio, né, raio catódico saindo, ele vai se deslocar em direção ao polo positivo, ou seja, ele vai ser atraído pelo polo positivo. Então os raios catódicos, né, eles são raios que têm carga negativa. São carga, tem uma coisa, tem a carga negativa. E não só eles têm uma carga, como eles são uma partícula. Vou mostrar para vocês. Então, gente, em 1897, J.J. Thomson, John Joseph Thomson, né? Esse carinha aqui, não é o J.J. Jameson, é o J.J. Thomson. Ele fez um experimento, né, que envolvia o tubo de raios catódicos, né, que esse nobre senhor aqui vai reproduzir. Aqui você tem uma fonte de energia elétrica e um tubo de Crookes, né? Com um polo positivo de um lado, polo negativo do outro, e tem aqui também um papel fluorescente para que a gente possa enxergar os raios catódicos. E ali ele tem um ímã aqui embaixo, né? E aí quando ele liga, repara que está formando ali, fazendo ali os raios, né? Os raios catódicos estão saindo do cátodo em direção ao ânodo. E aí quando ele pega o ímã, por exemplo, e aproxima, né? Ali ele provoca um desvio nos raios catódicos. Vocês vão aprender isso em física, mas todo campo magnético gera um campo elétrico. E todo campo elétrico gera um campo magnético. Então esse campo aqui magnético que ele está exercendo, na verdade quem está influenciando no raio catódico é o campo elétrico, né, provocado por esse campo magnético ali que ele está fazendo, o campo eletromagnético, né? Então aí repara que os raios eles sofrem um desvio de acordo com um campo elétrico, um campo eletromagnético. Nesse outro experimento aqui, peraí, gente. Nesse outro experimento aqui, a gente tem também um tubo de Crookes, né? Aqui você tem o ânodo e aqui você tem um cátodo. E aí quando ele liga, acontece uma coisa interessante. Vamos ver aqui. Liga aí, tio. Ligou. Repara aqui que forma uma sombra, tá vendo? O que essa sombra quer dizer, gente? Que esse anteparo ali, né, aquela cruz de Malta, Vasco, ela tá fazendo um papel ela fica na frente do raio, né? Então o raio ele não passa por aquela sombra. Então o raio catódico nele não é só um raio aleatório, ele também é uma partícula, porque esse anteparo ele não permite que o tubo saia. Esse aqui vocês vão ver com clareza que o raio catódico ele é uma partícula. Repara só, que o raio catódico ele provoca movimento aqui naquela ventoinha, tá vendo? Como o raio catódico ele provoca esse movimento, o raio catódico ele é uma partícula. Então, se eu perguntar para vocês, o que são raios catódicos? O que vocês vão me dizer? É uma partícula de carga negativa que sai do cátodo em direção ao ânodo, né, num tubo de Crookes. Então, é uma partícula de carga negativa que surge num tubo de Crookes, né? E essa partícula, ela ganhou um nome especial pelo J.J. Thomson. Então, no ano de 1897, o J.J. Thomson ele propôs que os raios catódicos são formados por pequenas partículas de massa muito pequena, chamadas de elétrons, né? Esse nome elétrons tem a ver com o nome grego para o âmbar, já que essa foi a origem. O Thomson ele conseguiu explicar o que era a eletricidade. A eletricidade, na verdade, são elétrons em movimento. Então, o fenômeno da eletricidade, né, o que faz com que você possa assistir essa aula agora, é graças ao movimento dos elétrons. Então, os raios catódicos são formados por partículas de massa muito pequena, né, chamadas elétrons, que possuem uma carga negativa.
O átomo de hidrogênio seria a base para a constituição de todos os outros átomos. Em todos os modelos, o átomo de hidrogênio ele é a base, porque ele é o átomo mais simples que existe, é o átomo mais leve, o átomo mais simples que existe. As cargas dos diferentes átomos seriam sempre múltiplos inteiros da carga do átomo de hidrogênio. Então, toda a base da natureza é o átomo de hidrogênio. Os átomos de diferentes elementos seriam esferas de carga elétrica uniforme positiva. Como assim? Então, no modelo de Thomson, você teria os elétrons incrustados dentro da bola de bilhar lá do Dalton, né? Então, é uma bola de bilhar normal, só que nessa bola de bilhar você tem os elétrons lá incrustados dentro dessa bola e a carga positiva estaria distribuída por toda a esfera. Então vamos supor aqui que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui você tem 10 elétrons. Então o total de cargas negativas é 10, menos 10. Então você teria que ter uma carga positiva de mais 10 para anular as cargas negativas. Então o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Por isso que as coisas não dão choque o tempo todo, né? Porque você tem lá o balanceamento das cargas positivas e negativas. A gente toma choque, né, quando não há esse balanço entre cargas positivas e negativas. Se você põe o dedo na tomada, por exemplo, tem mais cargas negativas do que cargas positivas, então você vai tomar um choque. Certo, pessoal? Mas os elétrons, eles não ficam jogados lá, não é bagunça não, gente. Então, o átomo de Thomson, ele é mais parecido com esse que está aqui, né? Esse modelo que está aqui do lado. As esferas, né, os átomos, conteriam os elétrons dispostos em uma série de anéis paralelos que conteriam diferentes quantidades de elétrons. É como se fosse, gente, o átomo de Thomson é como se fosse uma cebola, que lá tem vários anéis paralelos, né, várias esferas paralelas, e os elétrons eles estariam incrustados nesses anéis. Os elétrons se movimentariam em alta velocidade em torno desses anéis. Então, os elétrons eles não ficam parados, gente, o que faz sentido, né, gente? Os elétrons, a eletricidade não são elétrons em movimento? Então, os elétrons sempre estão em movimento, os elétrons não ficam parados. Então, os elétrons, né, no modelo de Thomson, eles estão sempre girando em torno desses anéis paralelos. Esses anéis estariam organizados de forma que a maioria dos elétrons ficaria próxima da superfície e os anéis com menores quantidades de elétrons ficariam próximos ao centro da esfera. Então, aqui, esses anéis aqui mais próximos, eles teriam menos elétrons e os anéis mais distantes teriam mais elétrons, né? Então, assim, de acordo com o átomo, você teria também diferentes quantidades de elétrons. Por exemplo, o átomo de hidrogênio ele teria apenas um elétron, né? O átomo de hélio teria dois elétrons, né? Então, de acordo com o átomo, você teria uma quantidade de elétrons diferente, né? É de acordo com o tamanho dos átomos e tudo mais. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o modelo de Thomson, como ele descreveu lá no artigo lá de 1897. Alguns professores eles utilizam, né, essa analogia aqui, a analogia do pudim de passas. Eu não gosto de usar essa analogia porque ela é bem diferente do que o modelo de Thomson propôs lá no artigo lá dele original. Quem fez essa analogia inicialmente nem foi o Thomson, foi um jornalista que comparou, né, na hora que ele fez uma matéria jornalística, ele comparou o modelo de Thomson com esse bolinho aqui, conhecido como plum pudding ou bolinho de Natal, um bolinho que se come no Natal. É um bolinho cozido, fica lá 6 horas no fogo, né? Na água que fervendo lá, haja paciência. E esse bolinho lá tem lá as ameixas, né? As passas incrustadas lá dentro. Eu não gosto dessa analogia por dois motivos. Primeiro, que aqui é uma bagunça, né? Os elétrons eles ficam todos jogados lá dentro, não tem nenhuma ordem. Isso é bem diferente do que o modelo de Thomson dizia, que os elétrons eles estavam organizados em anéis paralelos. Outra coisa que eu não gosto dessa analogia é que as passas, né, elas são estáticas aqui dentro, elas ficam paradas, enquanto que no modelo de Thomson os elétrons se movimentam em alta velocidade.
Então é uma analogia que eu não gosto muito de usar, por causa desses motivos, tá certo, pessoal? Então, o átomo de Thomson, né, esse modelo, ele conseguiu explicar satisfatoriamente as leis ponderais, nada mudou com relação às leis ponderais, as reações químicas ainda são rearranjo de átomos, né? Cada átomo vai ter uma massa diferente, por isso que você tem as proporções fixas. As substâncias, elas têm sempre a mesma quantidade de átomos, então toda molécula de água vai ter dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Tudo normal. Mas o modelo de Thomson ele conseguiu explicar também a natureza elétrica da matéria. Então, os elétrons já eram uma realidade já aqui em 1897. Porém, havia uma série de fenômenos que esse modelo não conseguia explicar. Por exemplo, os fenômenos da radioatividade, que já eram conhecidos em 1897, e os fenômenos da espectroscopia, que a gente vai explicar com mais detalhes na próxima aula. Então, esses fenômenos, né, o modelo de Thomson ele não conseguia explicar. Então, assim, né, já tem esse modelo, né, ele já nasceu com problemas. Porque repara só, em 1886, repara que foram cerca de 10, 11 anos antes do trabalho de Thomson, o Eugen Goldstein, né, ele modificou a ampola de Crookes e descobriu o que ele chamou de raios anódicos ou raios canais. Esses raios, né, eles são formados pelos restos dos átomos do gás que sobram após terem seus elétrons arrancados pela descarga elétrica. Então aqui, qual foi a modificação? A gente colocou o cátodo mais para o meio da ampola de Crookes. E ele conseguiu detectar esses raios anódicos aqui que saíam, né, na direção oposta ao ânodo. Raios opostos aqui. Então, enquanto os raios catódicos iam na direção do anodo, os raios catódicos eles iam na direção contrária ao anodo. Então ele reparou que esses raios anódicos também são partículas, e essas partículas, né, eles foram chamadas de prótons. Elas têm carga positiva, a carga do próton ela é idêntica à carga do elétron, mas é positiva, tem o mesmo valor, mas é positiva. E a massa do próton é cerca de 1.800 vezes maior do que a massa dos elétrons. Então repara que esse modelo de Thomson ele já nasceu meio errado, né? Meio esquisitinho, assim, meio zoado. Mas enfim, foi um modelo atômico aí que surgiu, né? Ele foi importante porque ele trouxe a ideia do elétron, a ideia de que o átomo ele não era indivisível, que o átomo ele era formado por partículas, por outras partículas. Então a primeira partícula descoberta aí foi o elétron, depois foi o próton, né? E aí a gente foi descobrindo as partículas atômicas. Então, no ano de 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen, eu não sei falar, observou brilho em uma substância fluorescente apenas com a ampola ligada. Mesmo pondo obstáculos entre a ampola e a substância, ela continuava brilhando. O Röntgen chamou essa radiação de raio-x. Então, olha só o ano aqui, 1895, foi antes do modelo de Thomson. Então, aqui você tinha um fenômeno que o modelo de Thomson já não explicava, né? Que é o brilho de uma lâmpada com uma substância fluorescente, né? Apenas quando a ampola estava ligada. Que ampola é essa, gente? É a ampola de Crookes, né? O tubo de raios catódicos. Então, o Röntgen, né, ele estava estudando os raios catódicos e ele percebeu que substâncias fluorescentes elas brilhavam apenas quando o tubo de raios catódicos estava ligado. E mesmo colocando obstáculos entre a ampola e a substância, ela continuava brilhando. Ou seja, essa radiação aqui, ela não é uma partícula. Ela é um outro tipo de radiação que não é partícula. Então, essa radiação ela é diferente dos raios catódicos. Então, a radiação X, né, que foi chamada porque X é incógnita, né, foi descoberta um pouco antes do modelo de Thomson. Então, existiam fenômenos, né, que o modelo de Thomson já não explicava. E aí, um tempo depois, o Becquerel, Henri Becquerel, ele foi um cientista francês, né, um químico físico francês. Ele descobriu que o urânio emitia radiações, independentemente da ampola estar ligada ou não.
Então existiam substâncias, existiam elementos que emitiam radiação, incluindo a radiação X, mas que não precisavam da ampola de Crookes para poder emitir essa radiação. Então esse fenômeno passou a ser conhecido como radioatividade, radiação, atividade da radiação, certo, gente? Então radioatividade não tem a ver com rádio, não, enfim. Até tem a ver, né? Porque o rádio ele utiliza radiação eletromagnética, que a gente já vai estudar o que é radiação eletromagnética, acho que na aula 3, né? E aí a radioatividade, enfim, foi descoberta um pouco depois. Era um fenômeno que o modelo de Thomson também não explicava. Então, posteriormente, o casal Curie, a Marie Curie e o Pierre Curie, eles continuaram estudando a radioatividade, eles eram alunos do Becquerel, né? E eles descobriram a radioatividade ainda mais forte nos elementos polônio e rádio. O elemento rádio tem esse nome porque ele é um elemento muito radioativo, né? Se descobriu elementos mais radioativos do que o rádio depois, porém ele é um elemento bastante radioativo, né? Os dois eles estudaram muito radioatividade. A Marie Curie, ela sozinha minerou várias toneladas de minério de urânio, né? Sozinha é exagero, mas ela minerou várias toneladas de urânio para poder estudar radioatividade. Ela acabou morrendo de câncer, porque nessa época não se conhecia muito bem como os impactos da radioatividade na saúde humana. Porém, as contribuições dela para a química e para a física foram bem marcantes, bem pronunciadas. Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Foi a primeira mulher a ganhar prêmio Nobel, né? Então ela foi uma personalidade que tem que ser lembrada, ovacionada, aplaudida sempre, porque ela foi muito importante para o desenvolvimento humano. O Pierre, enfim, ajudou. Ele acabou morrendo de acidente de carro, acidente automobilístico, antes dela, né? Um pouco antes dela, assim, antes dela. Mas, enfim, eles foram pessoas muito importantes para o desenvolvimento da química, da física, né? E do entendimento, nosso entendimento sobre a matéria, né? As coisas que existem. E aí, em 1898, um ano depois do experimento de Thomson, o Rutherford verificou que algumas emissões radioativas se subdividiam quando submetidas a um campo elétrico. Então, ele botava uma amostra aqui, por exemplo, de polônio. Essa amostra emitia uma radiação. E aí, quando ele aplicava um campo elétrico, né, nessa radiação que saía do polônio, a radiação ela se dividia em três tipos. Uma radiação beta, uma radiação gama e uma radiação alfa. Repare que a radiação beta ela tem um deslocamento muito maior do que a radiação alfa. E a radiação gama não tem deslocamento algum, ela passa direto. Então, ou seja, a radiação beta, ela, além de ser deslocada mais fortemente, ela era deslocada pelo polo positivo do campo elétrico. A radiação alfa era deslocada para o campo negativo do campo elétrico. E a radiação gama não sofria desvio. Então, a radiação beta era negativa, a radiação alfa era positiva, a radiação gama não tinha carga elétrica. Nesse desenho aqui fica mais fácil a gente ver. Está invertido, gente. Então aqui, a partícula beta aqui está para baixo, no slide anterior ela estava para cima. Era só essa a diferença. Então aqui, o material radioativo emitia a partícula, né? A parte negativamente carregada. Isso aqui é vista de cima, gente. O que quer dizer ser a vista de cima? Quer dizer que a radiação beta não cai por efeito da gravidade. Ela, ela se desvia para o lado, em direção ao polo positivo. E aqui tinha que ter um anteparo, né, uma tela fluorescente, porque é assim que você conseguia detectar as radiações alfa, beta e gama, através desse anteparo aqui fotográfico. Então, gente, o que esse experimento, enfim, antes disso, né? Então, existia essa diferenciação em alfa, beta e gama. E aí, o que o Rutherford fez? Pega essa partícula alfa aqui, ele começou a estudar as partículas alfa com mais afinco, né? Então, ele
ajustava o equipamento para que a partícula alfa fosse para onde ele queria, tá? E aí, ajustando a radiação para onde ele queria, ele fazia um feixe de partículas alfa, né, que passava aqui por uma placa de chumbo. O chumbo ele não permite que as partículas alfa passem, elas não passam pelo chumbo, né? E aí essa placa de chumbo fazia com que as partículas alfa só passassem pelo meio aqui, pelo buraquinho aqui do centro. E as partículas alfa se chocavam numa finíssima lâmina de ouro. Por que o ouro, gente? Porque o ouro você pode tornar ele o mais fino possível. É o metal que você consegue deixar ele mais fino. De todos os metais que existem, o ouro é aquele que você consegue deixar mais fininho possível. E as partículas alfa batiam no ouro, né? E a maior parte delas passava direto. Só que algumas partículas elas sofriam pequenos desvios. Então vamos pensar um pouquinho, gente. Essa lâmina de ouro aqui, né, ela tinha vários átomos, né, enfileirados. A ideia de ser de ouro é tornar a menor quantidade possível, né, de átomos enfileirados, para ter pelo menos uma fileira de átomos de ouro. Né? Claro que não se conseguiu fazer isso, mas a ideia era chegar próximo disso. Tá, imagina que você tem que o átomo seja uma caixa que você não consegue abrir. E aí você quer saber qual é o conteúdo daquela caixa. Então o que você pode fazer? Você pega aquela caixa, coloca no chão, né? E pega a sua metralhadora e dá vários tiros ali dentro. Se os tiros passarem direto, é sinal de que aquela caixa tem alguma coisa mole dentro dela, uma coisa macia dentro dela, né? Por exemplo, penas ou, sei lá, gelatina, tem uma coisa mole. Porém, se as balas ricochetearem, né, se você dá um tiro na caixa e a bala volta, quer dizer que tem alguma coisa dura dentro daquela caixa, né? Então, o Rutherford, né, o Geiger e o Marsden foram os alunos de Rutherford que realizaram esse experimento para ele. O que se imaginou? Que dentro do átomo existiam coisas duras, coisas bem rígidas e coisas mais moles. Por que isso, gente? Porque a maior parte das partículas alfa passava direto. Ou seja, o átomo ele tem coisas moles dentro dele. E algumas partes, né, elas sofriam alguns desvios, ou seja, tinham coisas duras dentro do átomo. E não só sofriam esses desvios, como algumas até mesmo voltavam. Ou seja, para você fazer uma carga elétrica voltar, você precisa repelir aquela carga elétrica. E para você repelir uma carga elétrica, você precisa então de alguma coisa que tenha o sinal, a carga de mesmo sinal. Então, qual foi a conclusão lá do Rutherford, do Geiger e do Marsden? Que no átomo existia uma parte dura, positiva, e em volta existia uma coisa vazia, uma coisa mole, né? Uma coisa soft, né? Uma coisa mole, uma coisa mais vazia. Desse jeito aqui, gente. Então aqui tem uma parte dura aqui dentro, e as partículas alfa elas ricocheteiam, né? Quando elas batem nessa parte dura aqui, e a maior parte das partículas atravessa direto porque tem a parte macia aqui do átomo. Então ele chamou, né, essa parte dura de núcleo, e o núcleo ele conservaria toda a carga positiva estaria localizada nesse núcleo. E em volta do núcleo você teria a eletrosfera, né, que era onde estariam os elétrons. Então aqui os elétrons eles não estariam incrustados no átomo, mas eles estariam ali circulando o núcleo. Então esse modelo aqui ele já está meio zoado também. Vou explicar para vocês. Era assim: a maior parte da massa do átomo está no centro, com um núcleo de carga positiva. Então aqui tem um núcleo de carga positiva, onde estariam os prótons. Os elétrons ficariam aqui em volta do átomo, na eletrosfera, né, como se fossem planetas em volta do Sol. E existiria mais vazio do que matéria nos átomos. Então o átomo ele seria uma grande quantidade de vazio, né, um grande espaço vazio, e dentro desse grande espaço vazio você teria partículas positivas e partículas negativas que estariam circulando. As partículas positivas que ficariam todas no centro
do átomo. Vocês já repararam qual o problema desse átomo? Por que esse átomo ele é zoado? É um átomo bem bugado, é um modelo bem bugado, gente? Vamos pensar um pouquinho aí. Então, assim, enquanto vocês pensam aí, vamos falar de outra coisa. Em 1932, né, um pouquinho depois, bastante tempo depois do modelo de Rutherford, o Chadwick descobriu uma outra partícula subatômica de massa muito próxima ao próton, porém sem carga elétrica. Então, essa partícula ali sem carga elétrica, ele chamou de nêutron, porque é neutro, não tem carga elétrica. Então, o modelo aqui, ele sofreu uma modificação, onde o núcleo teria prótons e nêutrons, e a eletrosfera teria lá os elétrons formando aquela eletrosfera. Então, aí você tem aí um modelo de Rutherford mais solidificado, né? Melhor descrito. Porém, esse modelo tá zoado, ainda tá muito zoado ainda. E se vocês não souberam por que tá zoado, eu vou explicar para vocês agora. Gente, vamos olhar aqui, gente, para o modelo de Rutherford, né? A primeira pergunta que o modelo de Rutherford não respondia. Se cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, como os prótons ficam juntos num espaço tão pequeno? Então, como é que os prótons ficam todos reunidos aqui dentro desse núcleo se partículas de cargas elétricas de mesmo sinal se repelem? Por que os prótons não se repeliam, né, e se afastariam lá do núcleo? Não vale dizer que é por causa dos nêutrons, gente. Algumas pessoas elas falam que é por causa dos nêutrons, mas não é bem verdade. Você já brincaram daquela brincadeira em que você coloca uma moeda em cima de uma mesa e o ímã embaixo da mesa? E aí você mexia no ímã e a moeda se mexia de acordo com a forma como você mexia no ímã. Então, da mesma forma que a madeira da mesa não impedia que o campo magnético do ímã interferisse na moeda, da mesma forma, o nêutron ele não tem capacidade de, de impedir que o campo elétrico dos prótons se repila. O que quem faz repelir ou atrair é o campo elétrico, gente. Então o nêutron ele não tem essa capacidade de impedir que o campo elétrico, né, que os prótons se repilam, tá, gente? Então, como é que os prótons ficam juntos num espaço tão pequeno? A segunda pergunta: se cargas elétricas de sinais opostos se atraem, por qual motivo os elétrons não caem no núcleo, né? Por que os elétrons eles não vão girando, 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 girando até cair no núcleo? Por que isso não acontece? Então, o modelo de Rutherford ele não conseguia explicar essas duas perguntas. Então esse modelo ele também nasceu com problema. Então repare que na aula de hoje, né, os modelos eles já nascem com problema, eles já nascem já errados, né? Eles já nascem já com alguns equívocos, com algumas coisas que eles não conseguem explicar, certo, gente? O átomo de Rutherford, né, que a gente tem aqui do lado aqui representado, né, de forma mais resumida, aqui com os prótons no centro e os elétrons aqui em volta. Ele conseguia explicar satisfatoriamente as leis ponderais, as reações químicas são a reorganização de átomos, cada átomo tem um peso diferente, etc., tudo igual. Conseguia explicar a natureza elétrica da matéria, né? Afinal de contas, os elétrons estão presentes nesse modelo. E conseguia explicar os fenômenos da radioatividade. A radioatividade ela tem origem no núcleo, é o núcleo do átomo que provoca as emissões radioativas. Vocês vão estudar isso melhor lá na fisicoquímica. Então, a radioatividade, ela são fenômenos que você explica a partir do núcleo. É o núcleo que produz os fenômenos da radioatividade. Então, o modelo de Rutherford ele conseguiu explicar mais coisas do que os modelos anteriores. O Rutherford não foi o primeiro cientista a propor um modelo nuclear para o átomo. Em 1904, Hamtaro Nagaoka ele propôs um modelo parecido em 1904, né? Esse nobre senhor japonês aqui, ele propôs esse modelo que tinha lá o núcleo, né? Bem grande, bem maior do que o modelo de Rutherford.
E os elétrons ficariam em volta de um anel, como se fossem os anéis de Saturno. Então, teriam lá os anéis de Saturno e Saturno lá no meio. Então, Nagaoka ele propôs esse modelo um pouco antes de Rutherford, porém ele não tinha um experimento tão detalhado e tão preciso quanto o que Rutherford conseguiu trazer. Porém, o modelo de Rutherford, né, esse modelo planetário, tinha esses graves problemas, né, a respeito da repulsão das cargas positivas do núcleo, como é que existiam cargas positivas tão próximas assim. A questão da atração dos elétrons para o núcleo, por que os elétrons não caíam no núcleo. E, além disso, ele ainda não conseguiu explicar os fenômenos da espectroscopia que a gente vai ver na próxima aula. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês aqui, né, os modelos atômicos, qualquer modelo na ciência, eles têm seus prós e seus contras, né? Alguns têm mais prós do que contras, né? Isso é normal. Porém, eles nos ajudam a entender a matéria e dar um passo mais à frente para compreender melhor a natureza, as coisas que nos cercam. Né? Vamos lembrar que a ciência ela não é perfeita, a ciência ela funciona através de tentativa e erro, né? Através de falhas. A ciência já disse muita coisa errada, a ciência já diz muita coisa certa, mas ela funciona a partir desses modelos e para que um modelo avance, para que você tenha uma nova explicação para aquela matéria, você precisa ter alguma coisa que te fundamente. Por exemplo, o Nagaoka aqui, nosso nobre japonês, ele propôs um modelo, né, um modelo nuclear também, porém ele não teve um experimento que confirmasse aquele modelo que ele propôs. Enquanto que o Rutherford, com aquele modelo lá do bombardeamento com as partículas alfa, né, esse experimento que a gente viu mais para trás, ele conseguiu demonstrar que o átomo ele tem essa carinha mais nuclear mesmo, que existe um núcleo e existem os elétrons em volta. Por mais que ele não conseguisse explicar por que os prótons estavam no meio e por que os elétrons estavam em volta e não caíam no núcleo, né, era inegável que era assim a natureza, que os átomos eles são desse jeito, ele tem um núcleo positivo e tem os elétrons em volta. Isso aqui é um fato científico, apesar de ter esses problemas, né, do modelo dele, né? Então, outros cientistas vão tentar responder essas perguntas, né? E a gente vai ver isso na próxima aula, que nós já completamos uma hora de aula. Essa talvez, não é a aula mais longa que eu já dei, mas ficou bem longa. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então a gente se vê aí na próxima aula, tá? Um beijo, se cuidem e até mais.